E aí galera, beleza? Boa noite. Pessoal, a gente vai continuar o curso, né? Hoje eu vou trazer mais ainda informações sobre gráficos, tranquilo? E algumas dicas aqui de como escolher um gráfico, certo? Para cada situação, né? Eu vou abrir aqui um bloco de notas só para auxiliar, certo? E a gente vai iniciar falando aqui de, por exemplo, qual é o tipo de gráfico que eu utilizo para situações específicas, né? Vamos iniciar, por exemplo, falando em comparação, galera. Se eu vou comparar algo, que tipo de gráfico eu utilizo? Então, primeira coisa, eu estou comparando itens, né, categorias, ou eu estou comparando algo ao longo do tempo, né? Então, se eu estou comparando itens, né, item, ou melhor dizendo assim, itens mesmo, né? Então, se eu estou comparando itens ou se eu estou fazendo comparações no tempo, né? Então a gente vai entender quais são as melhores opções. Quando a gente está comparando item, geralmente quais são os tipos de gráficos que a gente utiliza? A gente vai utilizar gráficos de colunas, no Excel chama-se colunas, né? Ou barras, né? Colunas ou barras, de maneira geral, né, pessoal? Aqui de maneira geral. Eu vou comparando itens. Claro que algumas vezes, né, a gente precisa comparar itens, no caso aqui, por, digamos, duas variáveis. Por exemplo, cada item desse, vamos dizer, salário. Salário não, poderia ser salário. Eu vou comparar salário, né? Eu posso usar colunas, posso usar barras, por exemplo, para comparar salários de homem e de mulher. Mas eu posso comparar também, por exemplo, aqui eu vou colocar H versus M, mas eu também posso fazer ao mesmo tempo homem e mulher, grau de instrução. Então, neste caso, a gente vai continuar utilizando gráficos semelhantes, né? Por coluna ou por barras, mas a gente vai ter que disponibilizar de forma diferente essa comparação, né? No gráfico vocês vão ver, porque agora eu vou ter mais de uma variável, né? Quando eu tenho uma variável ou mais de uma variável. Neste caso aqui, eu vou ter o sexo, né? Homem e mulher, e o grau de instrução. Aqui eu deveria ter botado sexo, né? Sexo, grau de instrução. Então, só como exemplo, eu trouxe essa planilha aqui pronta, né? Uma base de dados de pessoas com diversas informações, né? Idade, frequência de viagem, qual é a formação, estado civil, salário, poderia estar aqui formatado, né? Quantidade de empresas trabalhadas, enfim. Se eu for, aqui eu já trago um gráficozinho pronto, né? A gente tem aulas específicas sobre cada tipo de gráfico desse. Aqui você tem um gráfico normal de colunas, né? E notas de alunos, ou seja, você está realizando uma comparação. No caso aqui, o nome dos alunos poderiam ser as categorias, né? A questão é quando, se eu tivesse aqui, por exemplo, vários alunos, né? Se eu tivesse vários alunos, essa comparação aqui talvez não ficasse tão legível, né? No caso de um gráfico por
um gráfico de colunas, tranquilo? Então assim, neste caso aqui, né, esse gráfico está todo formatadinho, né, todo bonitinho, esse não é o objetivo aqui da aula de hoje, mas entender o tipo de situação que a gente utilizaria. No caso do que eu estou falando, de comparação, eu vou comparar esses exemplos aqui. Vamos ver. Neste caso, né, esse gráfico aqui, o objetivo aqui é entender qual tipo de gráfico utilizar. Eu estou usando aqui o quê? Uma comparação entre itens. É isso? Solteiro, casado, divorciado. E uma certa contagem. Então, eu vou ter aqui ou um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, o mais indicado. Né? Eu tenho poucas categorias, né? 3 categorias. Então, esses são os 2 gráficos mais indicados para essa situação. Certo? O que você pode fazer, lembra sempre, é que para cada gráfico desse, sempre é bom lembrar, você pode modificar, né? Não só aqui, mas no design do gráfico, usando o Excel. No design do gráfico, né? Você pode alterar vários elementos do gráfico, como rótulos, que eu estou colocando ali, ó, em cima. Né? Mas você pode, por exemplo, eu quero modificar especificamente esse camarada aqui. Então, se eu quiser destacar, não esse, divorciado, destacar, por exemplo, o preenchimento, eu posso clicar sobre ele, né? Marcar um preenchimento aqui, por exemplo, alterar a cor específica dele. Né? Observe que todo essa configuração, inclusive eu posso deixar aquele totalmente transparente, pouco transparente, médio, isso é tudo configurável aqui, tá? Nessas opções, você pode clicar nesse, eu já vou ter a opção dessa segunda barra, se eu quiser mudar a cor específica desse camarada, o tom laranja. Posso chegar nesse, colocar um azul mais claro. Então, toda a configuração, né, se eu quiser aqui, você pode fazer ao lado na formatação. Aqui eu estou formatando, quando eu clico aqui, perceba que aqui eu estou falando formatar a área do gráfico. Se eu clico no eixo X, formatar o que aqui? O eixo. E aqui eu tenho opções de texto e opções do eixo. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A distância do eixo, a posição do rótulo, se você quer superior, inferior, como estava. Então, essas configurações são totalmente editáveis nas opções do gráfico aqui. Então, perceba que aqui eu selecionei essa opção. Então, tudo que eu faço está nesse lado de cá, né? nessa formatação de eixo aqui. Algo interessante também que eu posso fazer, eu posso apagar, inclusive, clicando em deletar. Tá? Também preste atenção que você pode estar aqui, ó. Aqui o que é que está selecionado? Ó? Formatar a área de plotagem. Né? Aqui, ó, formatar a série de dados. Então, se eu fizer qualquer alteração aqui na série de dados, por exemplo, nas cores, como eu tinha feito, modifica os 3, né? Que mais? Largura, né? Eu posso, ó, perceba, como é que tá por aqui? Tá vendo? Estou diminuindo, né? Percentual. E perceba que no gráfico de colunas, normalmente você tem esse espaçamento, né? Esse espaçamento, aqui não, aqui é a sobreexposição. Esse espaçamento entre as colunas, certo? Do mesmo jeito que você formata o eixo X, o eixo aqui, você pode formatar esse também. Beleza? Inclusive, neste caso que é numérico, colocando valor mínimo, valor máximo. Né? Você pode trabalhar, por exemplo, que o valor máximo seja aqui 673, né? Que é o máximo daqui. As unidades, como você quer de cada um para cada um, valor mínimo
Você pode botar que o valor mínimo seja, que é um perigo isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora. Se você faz isso aqui, por exemplo, olha como esse gráfico fica, né? Você dá a entender que não tem ninguém, é porque você está botando o valor mínimo, exatamente o valor de um dos elementos, né? Então você tem que ter muito cuidado quando você vai representar um gráfico. O ideal é que você não represente desta forma, é claro, né? Mas que você represente, né, com valores que você consideraria que fossem máximos, né? Do mesmo jeito, se você chegar aqui, ó, nessa área do eixo aqui, e nessa opção de opções de eixo, você colocasse aqui que o mínimo é 0 e que o máximo é 10.000. Então, se você olha para o gráfico aqui, dá a entender que esses caras são quase idênticos, né? Principalmente se você não tem um rótulo aqui dos valores, né? Então tem que ter muito cuidado como você vai representar esses gráficos, né? Até o valor de 1000 aqui fica bem representativo, tá? Então, beleza. Entenderam aí? Gráficos para comparação, né? Quando a gente tem categorias. Mas eu falei para vocês, sim, tem aqui esses de baixo também, né? Que eu vou dar uma explicada. Neste caso aqui, o que é que a gente está fazendo? Eu tenho duas categorias. Eu tenho solteiro, casado. Eu tenho o estado civil, né? E o equilíbrio de vida. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, que você pode verificar, se quiser alterar, que é uma coluna, você pode verificar aqui que é uma coluna empilhada, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar como está a relação, né, do número de casados, divorciados e solteiros, né, quanto ao equilíbrio de vida, de ruim, bom, muito bom e excelente. Então, por exemplo, quando você olha aqui para o casado, mais uma vez, esse gráfico aqui, eu sempre gosto de tirar essas linhas de grade nesse caso. Acho que suja um pouco o gráfico. Em algumas situações seria interessante. Nesse tipo aqui, por exemplo, casado, o que é que você está vendo? Que de acordo com a legenda, você tem que boa parte tem um equilíbrio de vida, né? Muito bom. Não sei, isso aí eu não sei se de fato procede, né? Mas, de acordo com o exemplo fictício aqui, o equilíbrio de vida é muito bom. Isso aqui com certeza seria variável, né? Se a pesquisa tivesse sido feita na frente, né? Ou publicamente, né? Com certeza. Muita gente não iria responder, se de fato for uma pesquisa real, né? Não iria responder o que pensa, né? O divorciado também. E o solteiro também. Esse tipo de situação é muito comum quando a gente for fazer, por exemplo, testes de significância para saber se existe uma diferença significativa entre as pessoas que são casadas e os estilos de vida, né? Se o casamento e o equilíbrio de vida estão de fato relacionados, né? Se o casamento, o fato de estar casado, divorciado ou solteiro, né? Se o seu estado civil de fato está relacionado com o equilíbrio de vida. Então existem testes para isso. Aqui a ideia é descrever. Perceba que a gente está ainda estudando estatística descritiva, mostrando aqui no Excel. O que é que eu quero mostrar para vocês, que vocês entendam. Isso aqui é uma coluna, então também estou comparando, também estou realizando uma comparação. Beleza? Também estou realizando comparação. No entanto, a comparação que eu estou realizando aqui é uma comparação com mais de uma variável, certo? Mais de uma variável. Da mesma forma, você pode representar por barras, né? E eu volto a dizer que muitas vezes essas barras, neste caso aqui, vão ser mais indicadas ou menos indicadas a depender do nome da categoria. Eu, num exemplo desse, utilizaria, né, o gráfico de colunas. Eu acho que melhor representa, porque quando você está aqui tratando com números, eu prefiro tratar o número no eixo Y, aqui, tá? Que a gente chama de eixo, esse eixo aqui das colunas. Por quê?
fica mais fácil de você, esse eixo vertical que o Excel chama, tá? Mas fica mais fácil de você verificar, né, quantos casados tem, né? Esse valor aqui é a quantidade de casados. Né? Neste caso aqui, eu prefiro esse. Se eu tivesse uma categoria aqui que fosse muito descritiva, muito grande, né, a gente poderia alterar. Este camarada aqui já é um gráfico com barras empilhadas, certo? Onde você vai ter aqui uma relação mais de, como é que eu diria, proporcionalidade em relação a 100%. Perceba que eles vão estar sempre, neste caso aqui, acho mais interessante de fato ser com uma barra, né? Então, dentro de 100%, né, quantos por cento é cada valor desse? É tanto que se você olhar, por ser empilhado, você vai ver que vai dar a entender, né? Tem que ter cuidado, que casado, divorciado e solteiro tem a mesma quantidade, mas não é isso que eles estão dizendo. O percentual é o mesmo, né? 100% para todo mundo. Mas, aqui o que é que ele está dizendo? Está dizendo que, por exemplo, se eu somasse todos os casados que consideram, por exemplo, ruim e muito bom, eu vou ter já um valor percentual, né? Um valor percentual. Deixa eu aqui. Já vou ter um valor percentual da quantidade, né? Então aqui eu vou ter um percentual de quantos elementos eu tenho. Se você realizar o cálculo aqui, por exemplo, você pode até usar essa parte aqui, né? Mas se você usar, por exemplo, casado ruim 42, se você dividir, por exemplo, 42, eu vou até usar a calculadora aqui, por 673, você vai ter ali em torno de 6%. Esse valor aqui, 6%. Tá? Esse é casado, isso. 6%. Tranquilo? Então, aqui ele dá essa ideia de percentual. Então, foi para comparar. Normalmente, eu vou usar essas duas possibilidades, né? Também é possível, né, você fazer, deixa eu ver... Aqui eu tenho um gráfico de linhas. Mas também é possível, a depender da situação, né, de você comparar situações ao longo do tempo. Certo? Então, perceba. Se eu tenho ao longo do tempo, normalmente a gente utiliza gráfico de linha. Mas existe possibilidades, por exemplo, de você comparar também com gráfico de colunas, não sendo o mais indicado. Eu vou para esse caso aqui de linhas, tá? Ele tem aqui uma comparação de contagem ao longo do tempo. Não é o caso aqui nesse exemplo de eu ter, né, poucas categorias, eu tenho várias. Né? Cada dia seria um ponto. Não seria interessante aqui um gráfico de colunas. Mas às vezes, deixa eu ver se eu tenho uma situação. Vamos fazer aqui, vamos plotar aqui mesmo. Às vezes eu tenho uma situação que é assim, ó. Eu quero comparar o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Né? E aí eu contabilizei isso aqui. Apesar de eu estar usando ao longo do tempo, eu tenho aí que em janeiro eu vendi 3.000, em fevereiro foi 2.500, 3.500, em março foi 3.000, tá 300, para ficar bem. Em abril foi 800, em maio 1.200, aqui eu vou diminuir um pouco, em junho 1.500. Então, nessa situação, mesmo apesar de ser ao longo do tempo, seria interessante
um gráfico desse tipo. Certo? Um gráfico de colunas. Onde eu posso colocar aqui os rótulos de dados. Perfeito? Mas, se eu tenho, no caso, mesmo que eu tenha uma categoria, nesse caso aqui eu tenho só o tempo, né? Esse gráfico aqui, no tempo. Eu uso o gráfico de linhas, mas se eu quero comparar, perceba que aqui eu estou querendo comparar, aqui eu não estou comparando, beleza? Esse exemplo aqui é para outra situação. Eu não estou comparando. Mas se eu quisesse comparar duas séries dessa, por exemplo, duas séries dessa muito grande, como por exemplo, aqui é mês de janeiro, eu vou fazer assim, ó. Perceba agora. Eu vou colocar aqui, não sei se ele vai. Pronto. Eu vou parar aqui em dezembro desses 2 anos. Certo? Eu vou dar valores. Eu vou colocar aqui valores. Tá bom? Março, aí eu vou jogar aqui para 700, 1000, 1200, 1600, 1900, 2000, 2100, 2600, 2800, 3000. Mas aqui eu quero comparar isso aqui, ó. Tem o A, tem o B, tem o C. Certo? Nesse caso aqui eu vou fazer, para ficar mais fácil, que B é isso aqui, menos isso aqui de novo, vezes 0,1. Né? Só para ficar. E C é igual a isso aqui, menos certo? Só para... Então perceba, aqui, se eu for inserir um gráfico de barras, de colunas, olha como fica. Tá entendendo? O que é que eu vou ter aqui? Olha como a visualização desse gráfico vai ficar. Né? Eu vou ter aqui que A, B e C por cores, né? Então eu vou comparar para cada mês. Tá. Você vê que o azulzinho, né? A gente sabe que tá sempre em cima e tal. Existe uma queda depois de janeiro, sobe todo mundo, né? Eu fiz isso de propósito, né? Existe aqui uma... Você pode criar uma linha de tendência, no caso aqui eu criei linear, mas exponencial não, eu vou criar uma polinomial, ainda nenhuma conseguiu ser. A média móvel foi aqui melhor. Tá? Então você vê que existe um padrão aí, né? Mas só observa que nesse caso, quando eu tenho já muitas categorias, e olha que nem tem muitas aí, mas já fica ruim a visualização. Então é aí onde você pode vir aqui num gráfico de linha, apesar dos valores estarem bem próximos ali, né? Você pode até
mudar aqui para ficar mais longe, você consegue verificar melhor a comparação, né? Aqui eu vou botar 0,1 de propósito, né? Só para distanciar um pouco essas linhas. Beleza? Então, neste tipo de situação, o mais interessante, e você pode inclusive aqui modificando o gráfico, né? Modificar o gráfico, botar linha com marcadores, é você utilizar um gráfico de linhas para comparar, né? Do que um gráfico de colunas. Tranquilo? Então, essas são as principais situações quando você quer realizar comparações, né? Agora, gráfico de barras e colunas, a depender da situação, um gráfico de linhas, né? E se você tiver ao longo do tempo, com certeza, normalmente é um gráfico de linhas, porque ao longo do tempo, normalmente é um tempo longo, um tempo contínuo, né? Você normalmente não compara, claro que você pode comparar apenas 2 meses, né? O faturamento da sua empresa, mês A e mês B, janeiro e fevereiro, pode ser uma tendência sua, uma necessidade sua, né? Mas essa não é normalmente as comparações, né, que são feitas ao longo do tempo. Normalmente são comparações longas e aí o gráfico de linha numa situação dessa daqui, ó, é mais interessante, onde você pode perceber o comportamento aí de propósito, você pode perceber, é comum de você marcar esses pontos, né, mínimos, máximos e mínimos, né, para você saber, né, ter uma ideia até onde o seu gráfico, né, os seus dados estão passando, né. Você olha em um gráfico desse, por exemplo, você pode no Excel aqui criar uma linha de tendência, certo? Você vê que existe uma pequena tendência de crescimento aqui nessas contratações. E existem diversos tipos de opções de linha de funções, né? Funções exponenciais, linear, logarítmica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, matemáticos disso aqui, né? Eu vou dar um Ctrl Z. Beleza? Então, comparações é isso aí. Relações entre variáveis. Você quer verificar como as variáveis se relacionam, né? Então tem um gráfico aqui, esse gráfico aqui, o scatter plot, o gráfico, né, de dispersão, te dá uma ideia disso aí, né? Vamos entender esse gráfico. Aqui o que é que eu tenho? Aqui eu tenho as notas de alunos, né? A frequência, né? Isso aqui eu não vou falar agora. Notas e uma frequência, tá? Notas e frequência, notas e frequência. Então, será que existe assim uma relação? Claro que isso é fictício, né? Da frequência do aluno com a nota dele. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou lá inserir, né, um gráfico de dispersão. Tem as aulas específicas disso aí, tá? Então, eu vou aqui, posso vir aqui no gráfico de dispersão. É exatamente esse que está aqui, né? Tá? Esse gráfico, nota do aluno e a frequência. O que é que você percebe? Você percebe, essa linha de tendência já mostra isso, né? Você percebe um crescimento, talvez exponencial. Inclusive eu vou explicar isso aqui para vocês. Você percebe aqui um crescimento, não vou nem mexer mais, para não confundir. Você percebe aqui um crescimento, que quer dizer o quê? Quanto maior a presença, né, a frequência, tende a ser maior a nota, ou quanto maior é a nota, quer dizer que o aluno está mais frequente, né? Então, aqui eu tenho uma relação entre duas variáveis. Nesse caso, variáveis quantitativas, né? E eu não vou entrar em detalhes agora dessa parte, mas isso se vê depois. Vocês podem estar percebendo aqui que existe uma função aqui, funçãozinha simples de primeiro grau, que foi calculada, né? Isso aqui foi calculado através de uma regressão, que a gente chama de regressão linear, né? E ele calculou
os coeficientes aqui, né, que a gente chama coeficiente angular, coeficiente linear. Não vou entrar em detalhes de tamanho disso aqui ainda. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que ó, o valor de y, que é o valor do eixo da vertical aqui, é, né, estimado como, isso é uma estimativa, 0,0428 vezes o valor de x mais 0,4657. Quem é que está dizendo isso? É essa reta. Eu estou querendo dizer isso por quê? Eu estou querendo dizer isso porque se eu tivesse aqui, por exemplo, uma nota 7, qual seria, né, baseado nessa regressão, nesse modelo, essa reta é um modelo de regressão, qual seria a minha frequência, né? 7, quando eu bato aqui na reta, vai me dar uma frequência aqui próximo de 80%. Então essa previsão é o que está aqui, ó. Se você olhar essa fórmula que eu fiz aqui em cima, é 0,0428 vezes B4, né, que é o valor de x, que é o 10, mais 0,4657, dá 89. Então isso aqui é uma previsão de quando a nota é 10. Quando a nota é 10, eu tive uma frequência aqui de um aluno, João, de 93%. 93, está aqui, ó. Esse pontinho aqui específico. Certo? Mas a reta me deu uma previsão de 89. Que é normal que erre. É normal que erre. Né? Existe um erro aqui de 4%. Né? Existe um erro aqui de 4%. Isso vai sendo feito para cada elemento, tá? Se você olhar esse ponto aqui, ó, que é uma nota 8, observe que tem 3 notas 8. Um aluno que tirou 8 teve 74% de presença, outro tirou 8 teve 80%, e outro que tirou 8 teve 75%. Esse aqui, de 80% de presença, é esse aqui, ó. Está bem próximo da reta. A reta deu uma previsão de 81. Ó, 81, repete aqui, ó. Mas a frequência foi de 80, né? Nesse caso, 75 nesse, 74 nesse. Neste aqui foi o que ele mais chegou perto de todas as estimativas, né? Então isso é um gráfico de dispersão quando eu quero avaliar a relação de duas variáveis. E ele calculou uma medida aqui que é chamada de R quadrado, que a gente fala lá no final do curso, né? Quando a gente vai dar uma introdução à estatística inferencial, mas aí ele vai dizer apenas o que é quanto uma variável explica a outra, né? Ou seja, quanto uma variável, no caso a variável x, explica a variável y aí. Né? Quanto essa variável independente, que no caso está sendo a nota do aluno, né? Explica a frequência. Ou seja, 60%. É um valor até considerável, né? Mas é óbvio que isso tudo depende do negócio, da situação. Né? Existe também, não está aqui um exemplo, porque aqui, se vocês perceberem, eu estou analisando duas variáveis. Perfeito? Duas variáveis. Mas se eu quiser comparar, analisar mais do que duas, 3, eu não tenho como fazer isso, né? Porque por exemplo, nota do aluno, frequência e comportamento. Poderia criar aqui uma variável comportamento. Vamos chutar aqui, vamos dizer que o comportamento é uma relação também de valores, né? E eu posso dar de 1 a 5 aí para ele. Então aqui eu vou dar um comportamento de 5, aqui eu vou dar um comportamento 4, aqui eu vou dar um 3, aqui eu vou dar um 3, aqui eu vou dar um 4, 3, aqui eu vou dizer que ele teve comportamento 2, aqui um 4, aqui um 1, e aqui eu vou ter um 5. Esse é o comportamento do aluno, né? Então, em sala, eu poderia verificar a relação desses três.
E aí, galera, quando você quer representar em 3 variáveis, né, você pode utilizar um gráfico de bolha da seguinte forma, né? Nesse exemplo aqui, que eu adicionei o comportamento, né, você pode selecionar aqui essas 3 variáveis e essa aqui, né, deixar a previsão de fora, vir inserir em gráficos. Você vai lá na dispersão, você tem lá as opções de gráfico de bolhas, né? Você pode colocar assim 2D, 3D, tá? Vou escolher essa opção. Vejamos cada situação, tá? Nesse caso aqui ele está o que é que ele está nos mostrando aqui? Vamos entender como funciona um gráfico assim, tá? Ele está mostrando que nota do aluno é azul e o comportamento está em laranja, né? O que é que ele está falando aqui, né? A relação que eu estou tendo aqui é do comportamento. Isso aqui são os comportamentos, ó. Eu tenho aqui as notas dos alunos, certo? Aqui eu tenho os comportamentos. Pode perceber que ele vai de 1, ó, marcando aqui o comportamento no eixo vertical, até no máximo aqui, né, o ponto central é 5, né, como esse também. Mas o que a gente quer mostrar não é basicamente esse aqui. Eu vou selecionar os dados, inclusive eu vou deixar da seguinte maneira, tá? Vou até remover essas entradas e vou adicionar aqui. O que é que eu quero? Eu quero deixar a frequência. Eu vou deixar de um de cada jeito, mas olha, a frequência, tá? Eu poderia fazer o seguinte, vamos fazer um de cada. Eu vou botar a nota do aluno, certo? Sendo que no eixo X eu quero a frequência. Não, no eixo X eu vou botar o comportamento. No eixo Y aqui, os valores de Y, eu vou botar frequência. E o tamanho da bolha, a nota do aluno, né? Que foi de fato o que eu coloquei aqui. Vamos ver cada situação. Ok. Ok. Nota do aluno. Aqui você está vendo que se eu vou mandar ele escrever aqui o títulos dos eixos, né, dos 2 títulos, no caso, para ficar melhor. Aqui eu coloco comportamento. Aqui eu coloco as notas. Não, a frequência, não é isso? As frequências, beleza? Então, se você olhar aqui, comportamento e frequência, né? Comportamento alto, a frequência aqui foi, né? Não sei se esse seria o mais interessante para representar a relação dessas 3 variáveis. Mas eu posso ver que a nota do aluno, que é o tamanho da bolha, perceba que ela aumenta, a bolha vai aumentando quando eu aumento o comportamento. A bolha vai aumentando quando eu vou subindo com a frequência. Então eu vou ter essas relações, né, para aqui de cada situação. Vou novamente fazer a mesma coisa e vou inserir agora. Você pode vir também aqui nesse gráfico de bolha, mesma coisa, vou inserir da seguinte maneira. Eu vou fechar essa opção aqui, tá? Eu vou marcar essa opção, vou selecionar dados, vou remover e vou fazer de novo. Vou adicionar esse cara aqui. É a frequência agora, tá? No eixo X eu vou querer comportamento. No eixo Y eu vou querer a nota dos alunos. E o tamanho da bolha vai ser a frequência. Então veja como já se comportou. Aqui eu não nomeei as séries, né?
Mas veja já como se comportou aqui. Eu vou até modificar. Deixa eu ver como é que fica sem legenda, não. Sem linhas de grade, não. Aqui no caso a linha de grade. Mas a legenda eu vou deixar na parte superior e já posso até tirar o título. Fica melhor. Nesse caso aqui, eu vou deixar também a legenda já na parte superior. E você pode perceber o que? Ó, eu vou marcar os eixos. Nesse caso aqui é importante eu ter o título dos eixos, comportamento. E vou ter também aqui eu vou ter, como é o nome? Eu vou ter as notas, não é isso? Aqui as notas. Então você percebe que já existe uma relação de comportamento com nota, mas linear, né? Que a gente já tinha visto aqui, inclusive existe uma relação aqui, né? Uma regressão linear que foi calculada pelo Excel, certo? Então vê só. E ao mesmo tempo eu percebo que ao aumentar o comportamento, como eu já sabia que a frequência, né, que é o que está representando a bolha, o tamanho da bolha, aumenta também. Eu vou fazer novamente agora para verificar. Eu vou aqui para selecionar os dados. Importante saber utilizar essa opção. Eu vou deixar agora o comportamento, né? Aqui eu vou deixar a nota dos alunos. No X, no Y eu vou deixar a frequência. Eu já vou ter, e aqui o comportamento. Eu vou alterar o tipo de gráfico, né? Tá igual. Perceba. Que eu já vou ter o comportamento. Eu vou tirar o título. Vou colocar a legenda na parte superior. Vou colocar o título dos eixos. Aqui eu tenho que notas agora. Aqui eu tenho frequência. E aí você agora vai dizer qual que vai representar. Acredito que esse segundo aqui vai te dar uma ideia melhor da relação que existe entre notas e comportamento. E basicamente também de relação direta que existe com a frequência, né? Então você pode utilizar esse gráfico de bolhas para verificar a relação entre essas três variáveis. Quando a gente vai falando aí que a comparação é ao longo do tempo, já para não confundir gráfico de linha com gráfico de dispersão, né, eu também chamado de scatter plot, aí a gente vai trabalhar normalmente com gráfico de linhas. É possível ao longo do tempo você trabalhar também com a comparação. Aqui eu estou comparando com gráfico de linhas. Se você tem poucas categorias, mesmo que seja ao longo do tempo, você pode usar aqui colunas. Né? Esses são os principais gráficos. O gráfico de bolha, inclusive, ele não é tão normalmente utilizado, mas é possível sim. Se você tem três categorias, né, e você quer comparar as três para um dado valor. Né? Até, por exemplo, esse caso aqui, ó. ABC, eu poderia tirar aqui a média desse conjunto de dados. Né? Mas como seria ao longo do tempo, né? Não faria muito sentido. Mas a bolha seria se eu tivesse aqui uma relação. Será que eu quero... Ao longo do tempo não pegaria legal de bolha, não. Mas se eu quisesse verificar se existiria uma relação daqueles três tipos de vendas ali, né? A, B e C. Em relação a esses valores aqui. Né? E uma terceira variável. Porque se eu tenho só isso aqui,
Aí eu vou usar, né? Eu não estou verificando relação, eu estou comparando. Então eu vou usar um gráfico de barras. Mas se eu quero verificar se o valor de A, B e C estão relacionados, eu teria que ter aqui vários. Deixa eu ver como ele poderia fazer uma situação dessa aqui. Eu teria que ter várias informações, né? Então, por exemplo, se você vem aqui para um gráfico de dispersão desse tipo, ó, clicar nesse. O que é que você não vai conseguir aqui, né? Você não vai conseguir. Opa. Que não. Comparar. Teria que puxar para lá para dar o A, né? Faltando o A aqui, né? Aqui até que dá, você está comparando os valores, né? Não ia verificar a relação entre as variáveis, não ficaria legal. Não ficaria legal o que eu estava querendo fazer. Esquece isso aqui. Para o que eu estava querendo fazer. Beleza? Esquece. Pronto. Comparação acho que está bem claro. Relação entre variáveis, gráfico de dispersão, né? Duas variáveis, eu vou trabalhar com dispersão normal. Três variáveis, posso pensar gráfico de bolho, que não é muito normal. Tranquilo? Eu acho que por hoje é isso aí, tá? Próxima aula a gente continua revisando distribuição dos dados, né? A gente trabalha com histograma, a gente pode trabalhar também com gráfico de dispersão para a distribuição dos dados, mas eu prefiro trabalhar com boxplot, né? Esse aqui é o histograma, né? Se eu tenho uma única variável, o histograma, e se eu tenho aí poucos dados também, né? O histograma é uma boa opção. Quando eu tenho muitos dados, o histograma às vezes ele fica muito com muitas categorias dessa daqui, né? Com muitas classes que a gente chama no histograma, então não seria tão interessante. E tem vários gráficos de composição, né? Que aí a gente já comentou de alguns em algumas aulas, gráfico de pizza, gráfico de árvore, entre outros, né? Que a gente vai revisar na próxima aula para finalizar essas visualizações de dados em gráficos, né? Que tem esse gráfico aqui, ó, o gráfico de boxplot, e já eu gosto mais desse gráfico quando eu quero ver a distribuição, né? Não estou vendo nem... Eu posso usar boxplot também para comparação, não está errado, né? Você pode comparar usando boxplots variáveis contínuas, no caso, né? Mas você está comparando, não é, por exemplo, a média, nem a média, mas você está comparando as distribuições, né? Você vai ver quais são as variáveis que estão mais densas, tipo essa daqui, ó. Nesse exemplo aqui, o ensino técnico, ele tem uma caixinha menor aqui, mas ao mesmo tempo ele tem muitos outliers, né? Aqui você está vendo uma distribuição também com muitos outliers, mas que está mais densa. Os dados estão bem espalhados aqui, né, pelo jeito. Porque você tem um conjunto de dados aqui bem densos aqui abaixo da mediana e ao mesmo tempo você tem vários outliers, né? Essa distribuição aqui de mestrado, por exemplo, tem também os outliers, né, bem distante.
semelhante ao do ensino médio, o ensino superior bem parecido com o do mestrado. O doutorado ele não tem outliers, mas se você perceber, o limite superior dele terminou sendo maior, bem maior aqui, né? E em todos os casos, a média acima da mediana, né? A média, esse xizinho, a mediana essa linha. Então, você está comparando aqui distribuições, né, de dados. É interessante você usar o boxplot. Mesmo que eu não esteja falando aqui, o que é que eu estou falando? Comparação. Quando eu quero verificar distribuição, eu gosto de quê? Uma variável, distribuição de em histograma, principalmente se eu não tiver ali uma quantidade de dados muito grande, né? Muitas variáveis, muitos dados, eu posso distribuir o Jamove, né, aquele software, outro software que a gente utiliza, eu posso distribuir em scatterplot também, como eu faço lá no Jamove, mas aí eu gosto mais dessa distribuição aqui em boxplot, né, como as variáveis estão distribuídas, né, e até mesmo para realizar uma comparação. Aqui eu estou verificando só o salário, por exemplo, de maneira geral. Aqui eu estou verificando o salário por grau de instrução, né, por formação. A gente vai rever mais isso aí na próxima aula, tá? Quando usar cada tipo de gráfico, acho que já ficou bem claro a comparação em relação entre variáveis. A gente estamos entrando já em distribuição de variáveis, né? Basicamente é usar o histograma ou o boxplot, eu gosto bastante de usar ele nessa situação. Tem vários também gráficos para composição, entre outros gráficos, e aí a gente comenta de alguns na próxima aula. Pareto, também tem algumas aulas específicas dele, mas na próxima a gente explica com mais detalhes. Esse gráfico também de cascata, também é um gráfico, o waterfall, né, gráfico de cascata de composição. Não adicionei aqui um gráfico de... Tá aqui. Um gráfico também de pizza, também um gráfico de composição. Mas existem outros, como um gráfico de árvore, né? Eu tenho aqui os exemplos, né? Vários exemplos. Aqui o gráfico de árvore que eu trouxe também em uma aula. Né? Ele te dá como cada item está no total, né? Esse gráfico muitas vezes é mais interessante, por exemplo, do que um gráfico de pizza, ou gráfico aqui de pizza, né? Muitas vezes chamado gráfico de pizza, do que numa situação dessa de representar a parte como um todo, né? Aqui o exemplo do histograma também, gráfico de caixa, de cascata, enfim. Na próxima aula a gente complementa essas indicações de cada gráfico para cada situação. Beleza? Vamos falar mais um pouco disso para finalizar essa parte de visualização e partir até para juntar tudo isso, né? Juntar mais esses gráficos que a gente tem aprendido em um dashboard mais bem elaborado do que os que a gente já fez até então, né? Ou a partir de dados semelhantes ao que a gente já fez, mas trazer alguns gráficos mais bem elaborados, né? Do que o que tem sido apresentado. Beleza? Então, deixa eu ver como está aqui. Vamos parar por aqui e até a próxima. Valeu, galera, que Deus abençoe vocês. Fui.